No momento, eu tenho a honra de chamar ao palco o professor Clóvis de Barros Filho, André Fran, por favor, Chico Otávio e o jornalista Leonardo Casas, que vai mediar o papo. Você aqui, André aqui. Isso. Boa noite. Sou Leonardo Casas, sou jornalista, vou ser o mediador dessa mesa. Eu queria primeiro, agradecer a presença de todos vocês. Admito que é um pouco até impressionante ver uma mesa para um debate sobre fake news numa sexta-feira à noite de frio no Rio de Janeiro, tão cheia. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui para trocar essa ideia com a gente sobre isso. Nos últimos 2 anos, eu tenho trabalhado com checagem, sou um dos editores do Fato ou Fake, o projeto de checagem do Grupo Globo. Acompanhei as eleições do ano passado, então vou ser só um mediador aqui para bater um papo com essa galera sensacional sobre esse assunto. Bom, primeiro eu vou começar apresentando os nossos convidados. Aqui do meu lado, obrigado. André Fran. André é diretor, escritor, palestrante, cofundador da Base 1 Filmes, um dos criadores da premiada série Não Conta Lá em Casa, que imagino que vocês conheçam, de viagens a destinos polêmicos como Coreia do Norte e Afeganistão. Fran também é o coautor e diretor do programa Que Mundo é Esse?, da Globo News. Ele é autor do livro Uma Viagem aos Destinos Mais Polêmicos do Mundo, lançado em 2013 pela editora Record, livro que está aqui. E, junto com Felipe Ufo e Rodrigo Cebrián, o André foi aos Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e Macedônia para o documentário Fake News, baseado em fatos reais, que também foi exibido na Globo News e continua disponível no Globoplay. Então, quem não viu ainda, quiser ver depois da mesa, está lá no Globoplay, pode conferir. Lá na minha ponta direita, Chico Otávio. O Chico é jornalista desde 1985, já passou pelos jornais Última Hora, Sucursal do Estadão, até ingressar no Globo em 1997. Chico conquistou 6 vezes o Prêmio ESSO em diversas categorias. É professor de jornalismo da PUC-Rio, um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. E, junto com Cristina Tartaglia, ele é o autor de Você Foi Enganado, Mentiras, Exageros e Contradições dos Últimos Presidentes do Brasil. O Chico também é autor de um livro fundamental sobre o Rio de Janeiro, chamado Porões da Contravenção, junto com Aloysio Piara, que quem gosta de samba, contravenção e ditadura é uma combinação que parece que não tem nada a ver, mas depois que vocês lerem o livro, vocês vão ver que está tudo conectado, e ele conta muito bem essa história. E aqui à minha esquerda, o professor Clóvis. Clóvis de Barros Filho é doutor e livre-docente pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. Atua no mundo corporativo desde 2005 como sócio fundador da empresa de consultoria e palestras Espaço Ética. É autor de dezenas de livros, que eu poderia ficar listando aqui até a gente terminar o nosso horário da palestra. Mas, assim, queria destacar um lançamento recente dele, que é o Reputação, livro que ele escreveu com o Luiz Pérez Neto, e A Monja e o Professor, que é um diálogo dele com a monja Cohen. Bem, como a Mânia falou, os autores vão estar disponíveis para autógrafo depois da mesa. Para começar o nosso papo, vou começar perguntando para o Chico. Ai, meu Deus. Chico, no seu livro com a Cristina Tartaglia, vocês listam mentiras, exageros, distorções de presidentes que no livro vai do Figueiredo até o Temer. Né? Assim, mas também lembra vários presidentes da história do Brasil. Sim. Mas logo no início vocês mostram que isso é muito mais antigo, até muito antes do Figueiredo. Enfim, desde Arthur Bernardes, nos anos 20, já tinha que lidar com o que hoje a gente chama de fake news. Então, eu queria começar perguntando assim, imagino que deve ter sido uma pesquisa bastante grande para fazer esse livro, e olhando para esse passado e olhando para o nosso presente, o que você vê de diferença entre as mentiras que se contou no passado e as mentiras que a gente vê circulando hoje? Boa noite, uma honra estar aqui. Primeiro, vou responder aqui rapidamente. Acho que a grande diferença é, evidentemente, a revolução tecnológica, é a internet. Esse livro ele mostra que a mentira é antiga, né? Pelo menos
dos nossos políticos, eles já mentem, exageram e caem em contradição há pelo menos um século, pelo menos a gente mostrou isso no livro, com uma pesquisa histórica e tal. Eu queria falar que eu entrei nesse projeto a convite da Cristina Tardáguila. A Cris era minha colega no Globo, minha parceira querida, uma pessoa brilhante, não está aqui, está morando hoje no exterior, mas eu ouvi falar pela primeira vez em fact-checking, checagem, por ela. Em 2014, a gente se preparava para cobrir pelo Globo a campanha eleitoral. Ela veio de um evento na Colômbia muito animada, né, de trazer essa experiência da checagem para o Brasil, e ela fez isso de uma forma brilhante no Globo, na campanha eleitoral, na campanha presidencial de 2014, quando ela criou o Preto no Branco, que era um blog de checagem do discurso dos candidatos, né? Ela criou até uma graduação, exagerou, falso, verdadeiro. Isso foi assim um dos grandes sucessos da nossa cobertura. Fez tanto sucesso que ela acabou sendo financiada por um mecenas e montou uma empresa própria, inclusive levando colegas das redações, né, uma espécie assim, de contramão do caminho profissional, e montou a Lupa, e a Lupa cresceu e se estabeleceu. Outras experiências vieram junto, e as redações também acabaram abraçando essa questão. Mas o que eu queria dizer, Ocasio, é que a minha preocupação maior é que essa questão está muito na conta do jornalismo, entendeu? Como se ficasse só para os jornalistas o enfrentamento da fake news, quando eu acho que isso tem que ser uma epidemia que tem que mobilizar toda a sociedade, a academia, as instituições públicas, aí eu falo Justiça Eleitoral, as instituições, Ministério Público, Polícia, porque é um problema generalizado, né? Ela não nasce dentro das redações, a fake news, e nem ela tem que ser só desmontada pelas redações. E redações que enfrentam assim, uma crise grave, redações que estão trabalhando no osso, né? Que ainda são obrigadas a mobilizar uma parte da sua mão de obra para poder desconstruir essas inverdades. A princípio, é o que eu queria dizer. Obrigado, Chico. Esse problema das fake news é um problema, enfim, a gente sabe que não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo inteiro. O André teve uma... Assim, quem vê o documentário Fake News, assim, é muito interessante, porque vocês viajaram, vocês puderam ir onde se produz fake news, assim, vocês foram na fonte, numa das fontes, né? Na época. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência, né? Para quem não sabe, como parte do documentário, o André e a equipe viajaram para a Macedônia, que na eleição americana, na eleição do Trump, tinha funcionado como uma espécie de polo produtor de mentiras que invadiram, enfim, tomaram conta da eleição americana. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi encontrar uma pessoa que ganha vida escrevendo mentira. Assim, como é que foi esse papo? Enfim, como foi isso para vocês? Como vocês conseguiram chegar nessa pessoa? Esse foi o documentário chamado Fake News, baseado em fatos reais, que a gente fez para a Globo News. E uma brincadeira com baseado em fatos reais, porque se são fatos, são reais, né? Mas a gente tentou traçar uma visão geral do fenômeno, e aí a gente foi para os Estados Unidos, que seria o front, onde o Trump cunhou, né? Na verdade, Mark Zuckerberg falou a expressão fake news lá atrás, e o Trump meio que popularizou, logo na primeira coletiva dele, quando ele acusou jornalistas da CNN de fake news, simplesmente porque eram pessoas que estavam trazendo fatos que ele não gostava. Assessores dele criaram uma outra expressão também, os fatos alternativos, ou seja, não, são mentiras, né? No fim das contas, a gente volta e meio esbarra com isso. Olha, não é fake news, fatos alternativos, pós-verdade, é mentira, né? Mentiras usadas como um método para alcançar objetivos, no caso, políticos. E a gente passeou pelos Estados Unidos, que era essa frente de batalha ali dos jornalistas lidando com essa situação. A gente foi para a Rússia, para mostrar como, às vezes, a propaganda oficial se mistura também com o fake news, os exageros, as versões sem relativização, né, que acabam sendo a verdade única, principalmente em países autoritários. E a gente seguiu depois para a Macedônia, como o Léo falou,
que, na época, o Obama, no último dia dele de mandato, ele chamou a atenção. Ele chamou a Macedônia, uma cidade lá de Veles, que nem é a capital da Macedônia, que é Skopje. Ele falou que é a fábrica mundial de fake news. Porque o que aconteceu na Macedônia foi meio que uma tempestade perfeita. É um lugar que estava em uma crise econômica grande, então muita gente da juventude sem emprego. Tem uma lei no país que menor de 18 anos não pode trabalhar. E era um lugar que tinha sido muito usado, terceirizado por outros lugares da Europa, até pela mão de obra barata, mais técnica até então, para atuar na área de tecnologia. Ou seja, a galera jovem, sem grana e que sabia mexer com internet e computador. Pô, o que a gente vai criar aqui para ganhar, faturar uma grana? E aí começaram a ver que eles publicando umas histórias de mentirosas para empresas e tal, publicando no Facebook, estavam numa comunidade, pediam likes, aquilo ia viralizando, através dos analytics, lá eles ganhavam uma grana por clique. Então, criaram isso como método e começaram a fazer isso de uma forma que começou a chamar a atenção do mundo inteiro. E aí a gente foi entrevistar uma redação também da Macedônia, que ganhou um Pulitzer trabalhando nos Panama Papers e estava investigando a questão das fake news do país, que estava chamando muita atenção ali. Como você falou, isso acontecia no mundo inteiro, mas ali estava meio que virando um fenômeno, dava para traçar. E viram, olha, a coisa começou a crescer de forma mais ou menos orgânica, eles viram essa oportunidade, começaram a criar fake news, e aí a gente conseguiu falar com esse jovem no fundo de uma rádio, numa salinha com um computador velho, que ele e a equipe dele faziam fake news e estavam ficando, tipo, ganhando grana, andando com um carrão na rua, comprando casa, ia se mudar para outro país da Europa. E ele falou, olha, a gente testou, a gente fez fake news, a gente fazia notícias exageradas, notícia de crime, a gente começou a fazer política e viu que o negócio engajava mais. E aí começamos a fazer fake news a favor do Bernie Sanders, né, o candidato democrata. Não pegava, o pessoal era crítico, via que era mentira, não espalhava. Fizemos da Hillary, melhorou um pouco, né? Quando a gente começou a fazer do Trump, o público base dele acreditava e compartilhava aquilo numa velocidade incrível. E aí, para a gente, ele falando, para a gente era perfeito. Os caras caíam na história e repercutiam sem a mínima crítica. E tinha a questão da validação, né, de apesar de ser uma mentira, estava validando um ponto de vista que o cara queria defender. Então, ele, às vezes, compartilhava na ignorância, às vezes compartilhava na má-fé, e aquilo foi ganhando volume. E eu me lembro que depois a gente fez um outro documentário para o canal Curta, a Fake News Made in Brasil, vai ser lançado ainda, a gente lançou ele só ainda um primeiro corte para aproveitar o momento das eleições, ele vai ser lançado ainda, mas o que me impressionou mais no fim dessa história toda, e até eu falo no fim do documentário, é perceber como é que um garoto numa cidade de um país periférico da Europa, não é nem na capital, no fundo de quintal, ele e os amigos dele estavam hackeando ou influenciando as grandes democracias do mundo. Como é que era fácil você criar um fenômeno com o potencial da tecnologia, como o Chico destacou, de você liderar o caminho de democracias por um caminho muito perigoso. E a gente está vendo o fenômeno se replicar mundo afora. E aí depois você vê como é que essas bombas se cruzam, né? Você vê o potencial de pequenas pessoas fazendo essa diferença na democracia e vê também os algoritmos, e aí a pessoa rouba milhões e milhões de dados de pessoas no Facebook, e aí vê como é que as pessoas, quem daquelas pessoas ali, daqueles dados, é mais suscetível a mudar de opinião, bombardeia aquelas pessoas de fake news, de notícias mentirosas, e induz ela para acreditar ou para seguir uma certa tendência política. Ainda mais nos Estados Unidos, colégio eleitoral, você muda, influencia as pessoas que estão em dúvida de um certo lugar específico, você consegue conquistar todos os votos daquele colégio, enfim, consegue influenciar de forma muito mais eficaz. Ou seja, a gente saiu bastante assustado, e sempre que a gente depois roda o Brasil falando sobre fake news, comentando a experiência com o documentário, e aí perguntou, mas e aí, o que vai se fazer? O que está sendo feito? A gente fala, não sei. Eu acho que a gente está aprendendo como lidar. Claro que tudo isso passa como o Chico falou de novo, pelo jornalismo, pela sociedade em geral, pelo poder público e por toda a sociedade, né? E, no fim das contas, educação, informação. Você combate mentira com verdade, com fatos, com informação. Agora, chamando o professor aqui para o nosso papo, o Chico falou uma coisa muito interessante, que é essa questão da responsabilidade. Fica muito em cima dos jornalistas, mas tem uma responsabilidade de todo mundo. O André pontuou muito bem essa questão da tecnologia, né? Lá na Macedônia, os garotos estavam influenciando a eleição nos Estados Unidos.
o que a gente, às vezes, esquece, mas é algo muito novo. A gente vive num admirável mundo novo. E aí eu acho que nessa interface, né, no livro, no Reputação, quando eu estava lendo, me chamou muita atenção, até comentei com o professor aqui antes de começar, essa atenção que você dá para a responsabilidade individual, para a responsabilidade que cada um tem na nossa vida em sociedade. E aí, partindo um pouco dessa questão da responsabilidade, enfim, foi falado nesse novo ambiente muito confuso, estranho, maravilhoso, às vezes, que a gente está vivendo, eu vou fazer uma provocação aqui, que é: quem compartilha fake news também é responsável por aquela fake news, ou só quem escreve fake news que é responsável pelos estragos, enfim, que ela pode causar? Bem, boa noite a todos. É realmente muito alegrador para mim fazer parte dessa mesa com essas pessoas que a gente aprendeu a admirar, estando do lado da sociedade consumidora dos meios de comunicação. Eu aqui entro nessa discussão pela borda, pela periferia, porque me dedico a cuidar da consequência do problema, do efeito do problema, do que acontece depois. E eu queria abrir a minha fala nessa primeira rodada com uma experiência da universidade, porque essa é a minha vida sempre. Foi quando eu fazia pós-graduação, logo depois da graduação em Direito, e eu estudava na França, e fui assistir a aula daquele que viria a ser meu orientador, mas que eu não sabia disso, que viria a ser também um dos mais impressionantes cientistas sociais do século XX, mas eu também ignorava, e que tinha fama de falar muito difícil, e assim era o professor Pierre Bourdieu. E eu fui assistir uma aula, e outra, e outra, e outra, e eu gravava as aulas, e aí eu transcrevia as aulas, e raramente eu entendia o que ele dizia, mas uma frase em particular, ela me desafiou, porque há um certo orgulho, um certo brio de não entender nada. Não é possível, né? Quer dizer, não é possível que a pessoa fale 4 horas e você não consiga entender uma frase do que ele disse, né? E aí uma das frases era assim: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Nossa, eu transcrevi, eu falei, bom, se eu ler mais rápido, tipo Fernando Henrique, eu vou entender, né? E não entendi porra nenhuma. Então, vamos mais devagar. Por enquanto, artigo masculino, plural, circuitos, já começou a embaçar. Consagração social, eficácia. Aí não havia jeito. Na aula seguinte, eu levantei a mão, o que era raríssimo. No final da aula, eram 6 classes, ele falava numa e as outras eram telão, e eu ia sempre na que ele falava, o que me obrigava a chegar umas 3 horas antes. E aí, terminou a aula, eu levantei a mão e disse: o senhor falou uma coisa na aula passada que eu não entendi. Aí ele olhou assim, um pouco perplexo. Eu não quis dizer que eu não tinha entendido também todo o resto, mas pelo menos essa frase não ia passar batido. Aí eu repeti: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Ele olhou para mim e falou: mas é claro, né? Ele disse em francês, et pourtant c'est clair, quer dizer, e no entanto é óbvio. Nossa, a humilhação era absoluta, quer dizer, como se já não bastasse simbolicamente ele estar no topo de um tablado e eu lá embaixo. Ele ainda olhou para mim e disse: mas você tem um repertório de ameba, não entendeu o elementar? Aí eu falei: então, é claro, mas passou longe, né? Aí ele falou: vamos imaginar que você um dia vai lançar um livro. Eu fiquei feliz porque melhorou um pouco
o olhar dos outros sobre mim. Você vai lançar um livro e nesse lançamento você é elogiado por 3 pessoas. A primeira delas é a sua mãe. Meu filho, que lindo! A segunda delas, o seu melhor amigo, o professor, aquele de fazer xixi cruzado, aquele que substitui você nas aulas que você está doente, aquele chapa de toda a vida. Valeu, cara, legal. E o terceiro elogio é um professor de uma outra universidade que veio de fora, vê o lançamento, pensa em adotar o seu livro em outro lugar. Entendeu os 3? Entendi. Então eu pergunto a você, qual dos 3 elogios é mais consagrador para você? Eu olhei, porque a humilhação de não ter entendido, ela poderia ser reforçada pela humilhação de não entender a explicação, né? Então eu arrisquei, o mais consagrador é o terceiro. Ele olhou e falou, viu? Eu me senti aliviado porque tinha acertado, mas me senti punido porque não tinha entendido ainda. Ué, é só você pensar, os circuitos de consagração social de você serão tanto mais eficazes, quanto mais longe eles passarem do objeto consagrado, que é você. Mãe, distância social, meio. Então, eficácia insignificante. Amigo, um pouquinho mais, ainda insignificante. Mas um professor de outro lugar, que não te conhecia, a distância social aumenta, a consagração aumenta proporcionalmente. Aí ele olhou para mim e desafiou, e agora, qual será o elogio de eficácia mais insignificante? A eficácia radicalmente insignificante. Eu olhei e disse, é quando a distância social for 0. Isto é você dizer, eu sou foda, eu sou incrível, eu sou fabuloso, ninguém me segura. Ele pegou e falou, você viu como era óbvio? Au revoir, monsieur. E vazou. E eu fiquei com essa frase na cabeça, e ela é a ideia central do livro, Um Eu Fora do Meu Alcance. Porque cada um de nós, ao viver em sociedade, temos eus na manga. Definições que damos à la carte sobre nós mesmos para poder interagir. Né? Às vezes é um cartão, às vezes é um CV, às vezes é um chavecos floreando a própria trajetória, às vezes é uma apresentação profissional mais longa. A verdade é que nós temos N definições de nós mesmos que estão a serviço de uma interação e que obedecem a critérios socialmente determinados. Assim, já houve o tempo da nossa história que a definição de si exigia, cobrava um pertencimento familiar, o pertencimento a um clã. Houve um tempo em que esse pertencimento de clã foi substituído, eventualmente, por o pertencimento a uma comunidade, a uma cidade. Fulano de tal é de Tebas, por exemplo. Né? Mais tarde, a informação maior a ser exigida é a empresa onde trabalha, o trabalho que faz. Mais contemporaneamente, as práticas de consumo. Em outras palavras, a sociedade define o tipo de informação que autorizadamente oferecemos para poder dizer quem somos. Qualquer desvio, qualquer heresia, qualquer erro é severamente punido. Portanto, não só lá, enquanto criança, nós fomos aprendendo as informações que podíamos dar a nosso respeito, se toda a consciência é constituída num espaço polifônico de discursos, a definição de nós mesmos é um discurso que não escapa a essa gênese. Ninguém tira a definição de si do nada, é de fora, né? É da consciência do mundo que aprendemos a nos definir, aprendemos a dizer quem somos. É evidente que, mudando a sociedade, mudando o tempo, mudando o lugar onde estamos, as exigências serão outras, e assim vamos montando definições em cima de uma sociedade que nos constrange de uma certa maneira. Ora, sendo assim, podemos dizer que essa definição que damos de nós mesmos é um discurso identitário ao qual vamos
com o qual vamos costurando certas relações afetivas, de tal maneira que tendemos a preservá-lo, tendemos a lutar por ele. E toda situação que coloca em xeque as informações identitárias que estamos habituados a oferecer, ou seja, aquilo que, de certa maneira, propomos como definidor de nós mesmos, nos humilha, nos entristece, nos apequena, diminui nossa potência, nos adoece de certa maneira. É o perder a face do Goffman. Por isso, haverá sempre uma luta, um esforço em proteção da própria identidade. Qual é o drama? O drama é que, quando você levanta a mão para falar de si, você é um discurso sobre si, em meio a um oceano de discursos que, no caso das novas técnicas, no caso das novas mídias, é um oceano que você não descobre, um dia aqui, outro dia acolá, o outro dia 3 meses depois, diluindo a tristeza ao longo do tempo. Você descobre milhões de detonações no mesmo clique, no mesmo segundo. Razão pela qual poderíamos dizer que desde que o homem existe em sociedade, ele foi alvo de achincalhe, ele foi alvo de injúria, ele foi alvo de maldizer, nunca como hoje ele teve tanta consciência dessa pluralidade, dessa polifonia, e, portanto, ele nunca foi impactado afetivamente como ele é no dia de hoje. Ora, sendo assim, um eu fora do meu alcance, facilmente constatável em qualquer experiência de que você é objeto na rede de algum tipo de viralização. De fato, isso não acontece com todo mundo, mas acontece com cada vez mais gente, e você assiste surgirem as observações e os comentários numa produção absolutamente desenfreada, em manifestações muito genuínas que vão se sucedendo, e você, de certa maneira, tal como um espectador perplexo, vai descobrindo um eu que ignorava existir, vai descobrindo um eu que define os limites da definição de si daqui para frente, vai descobrindo um eu com o qual vai ter que lidar, gostando ou não. Sendo assim, você dirá, bom, mas o que fazer? Então eu deixo para responder isso numa próxima rodada, mas você haverá de convir comigo que os instrumentos jurídicos para você controlar uma iniciativa agressiva e difamatória são instrumentos lentos e, de certa forma, ineficazes. Do ponto de vista ético, embora muito tenha sido dito, isso não tem impedido que a destruição das reputações se faça praticamente todo dia. Assim, só resta uma resposta: a reputação é um problema jurídico que desafia as leis, é um problema ético que desafia a convivência, mas antes de mais nada, um problema que, como antigamente a gente chamava, um problema moral. Cada um de nós, ao longo da nossa trajetória, aprendeu a respeitar princípios, e respeitar princípios mesmo blindados do medo e do olhar do outro. A respeitar princípios em função de convicções da própria consciência. A isso denominamos moral. E só a moral poderá impedir que alguém, debaixo do edredom, com um meio qualquer, uma técnica qualquer, um instrumento qualquer, na hora de mandar uma mensagem, se impeça de fazer ele mesmo, por entender que se trata de uma espécie de iniciativa indigna e, portanto, profundamente perturbadora da alma alheia. O chamamento à corresponsabilidade é esse. Quer dizer, no final das contas, como foi muito bem dito aqui, essa questão de você falar alguma coisa que não é verdadeiro sobre alguém, absolutamente garantido por um certo anonimato durante muito tempo, e hoje parcialmente garantido ainda, essa iniciativa só pode encontrar uma resistência
realmente eficaz, que é um novo tipo de formação moral. Em outras palavras, enquanto não nos dermos conta que na nossa sociedade é preciso formar os que estão nascendo para novos tipos de interação, e esses novos tipos de interação, longe de serem desregrados pelo anonimato, merecem sim uma avaliação de valores e princípios, com base numa convicção de justiça, que é a de cada um. Enquanto não fizermos isso, continuaremos enxugando gelo, no desespero de tentar tirar da rede aquilo que nos entristece e nos amargura, e assistindo a cada vitória 300 derrotas surgirem no mesmo instante. Era isso. Bom, o desafio é grande, né? Vocês estão vendo aí que não é pouca coisa com que a gente está tendo que lidar. Voltando para o Chico, aí uma pergunta mais em cima do livro, do Você Foi Enganado. São muitas mentiras, omissões e distorções que vocês contam no livro, mas eu imagino que você deve ter uma favorita, não favorita no sentido de que você goste mais, mas que tenha te marcado de alguma maneira. Enfim, eu queria que você pegasse, pudesse dividir aqui algum caso do livro que você julgue ou relevante ou porque te marcou, para dividir aqui com o pessoal. Léo, olha, sim, vou falar, mas antes eu queria emendar aqui essa brilhante e eloquente posição do professor, quando ele fala da questão da educação, da formação. Oi. Porque realmente o que eu sinto nas redações é essa ideia de enxugar gelo, né? As redações, tanto as redações tradicionais como as novas mídias e tal, elas têm montado equipes dedicadas, né? E isso nos mobiliza demais. É um jornalismo reativo, né? Quando a gente tem que estar ali na trincheira. Eu amo a reportagem, eu amo queimar a sola de sapato nas ruas, mas esse trabalho é um trabalho muito reativo, e eu não consigo enxergar, para além desse esforço jornalístico, o que mais tem dado certo no país no enfrentamento dessa epidemia. Eu não consigo. Até porque eu acho até que existem grandes dúvidas jurídicas, né? Por exemplo, onde está o dolo? De quem é a responsabilidade? Recentemente, o Leonardo DiCaprio, o Macron, a Gisele Bündchen, eles divulgaram fotos da Amazônia em chamas, que eram fotos de uma Amazônia de 2, 3, 4 anos atrás, não dessa Amazônia que está pegando fogo agora. Agora, isso você não vai punir, você não vai responsabilizar esses grandes nomes aí internacionais pela viralização de uma mentira, porque certamente fizeram de boa fé. Então, assim, de quem é efetivamente a responsabilidade? Por isso que, diante dessas dúvidas todas, o melhor a se fazer é esse investimento em educação. Eu sou professor, eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: olha, pulga atrás da orelha, desconfiem sempre das coisas que chegam, né? E desafiador para o jornalismo diante desse fenômeno é ser cada vez mais correto, né? E associar cada vez mais ao seu trabalho um esforço rigoroso no sentido da apuração de fatos reais. Eu acho isso. Agora, quanto ali ao meu livro, né? São vários episódios, assim, eu não quero aqui particularizar nada, mas eu lembro, por exemplo, do Collor, na campanha eleitoral de 89, dizendo na televisão que jamais iria confiscar a poupança do trabalhador. A gente sempre abre o capítulo com uma frase, historia, dá um contexto histórico e depois desconstrói a frase. Essa é um clássico. André, você também, quando você fez o documentário sobre fake news, você não lidou só com jovens garotos na Macedônia, né? Ainda bem, você também encontrou gente que estava, enfim, trabalhando para tentar, enfim, entender esse fenômeno e combater esse fênomeno. Pegando aí um gancho, né, do que o Chico falou, do que o professor Clóvis falou, o que você viu, enfim, nas suas andanças, assim, você pode apontar em coisas, enfim, coisas interessantes que já estão acontecendo, para onde caminha, assim, essa batalha aí contra as fake news? Eu acho que
dá para ilustrar, de repente, mais o problema do que a solução. Porque, na verdade, o problema vem de diversas maneiras, de diversos lugares, de diversas formas, mas a solução é uma só, né? Informação, educação, como acho que passou pelas falas de todo mundo aqui. Eu vou ilustrar com uma historinha da Coreia do Norte, porque a gente pensa, pô, Coreia do Norte não tem nada a ver com a nossa realidade, realmente não tem. Mas serve para ilustrar um detalhe. É um lugar, a gente viaja sempre, a gente criou o programa, então é uma curiosidade genuína nossa, de entre amigos, de conhecer essas grandes pautas que estão pipocando no mundo e ver com nossos próprios olhos. E Coreia do Norte é um país que todo mundo tem essa curiosidade, entender como é por dentro, como é que as pessoas vivem, até onde você pode ter acesso à verdade em si dentro desse país. E a gente viajando para a Coreia do Norte, você anda o tempo todo vigiado por 2 guias, uma guia que vai te mostrando os lugares e um outro guia que meio que está observando o que você está fazendo de errado, se você não tem alguma agenda escondida ali para revelar alguma coisa. E assim você vai, conhece a Universidade do Povo, o Estádio do Povo, não sei o que lá do Povo. E numa dessas universidades, nessas aulas, uma escola de música, a gente entrou e tudo parecia ensaiado, e é mesmo ensaiado para o turista. Os poucos turistas conseguem acesso a fazer esse tour dentro da Coreia do Norte. A gente entrou numa sala de música, as crianças uniformizadas tocando violão perfeitamente ali, virtuose, né? E aí uma canção tradicional norte-coreana. Aí, terminado isso, a gente, amigos viajando juntos, né, não perde a oportunidade de botar o outro numa situação embaraçosa. Então, chegamos para o Léo, que viajava com a gente. Léo, toca agora alguma coisa aí da nossa terra para o pessoal ouvir. Ele, não. Léo, não faz desfeita, vai lá, toca alguma coisa. Aí ele pegou e começou a tocar um rock and roll, uma música de rock and roll, aquela Johnny B. Good, tanana, tanana, não vou cantar aqui agora, mas, enfim, vocês devem conhecer. E aí as crianças olhavam para ele assim, não entendiam nada, as nossas guias, que falavam inglês perfeito, olhando, não entendendo nada. E no final ele terminou e perguntou: o que você tocou aí, Léo? Ele, toquei um pouco de rock and roll. Ela, rock and roll. Ela, não, nunca ouvi falar nisso. Ou seja, e aí ele se saiu com uma resposta brilhante, que Johnny B. Good é a música que toca no De Volta para o Futuro também, né? Quando ele volta ao passado, ele toca rock antes do rock ter sido inventado. Aí perguntam o que era isso, ele responde o que o Léo respondeu para ela: olha, vocês não conhecem, mas de repente os filhos de vocês ainda não vão gostar muito disso. Assim, a gente espera, não sabemos qual será o futuro nesse caso, na realidade. Mas acho que mostra como é que a narrativa, construída num lugar, uma ditadura totalmente autoritária, você consegue blindar o povo de outras narrativas, de outras histórias e da verdade que não interessa ao governo, no caso. E a gente consegue ver isso, parece, mas isso só vai acontecer na Coreia do Norte, né? Que eles conseguem ficar ali numa bolha parada, perdida no tempo e na história. Mas se a gente for analisar o caso de um extremo oposto agora, nos Estados Unidos, o Trump, que no primeiro mês de mandato, segundo uma contagem do Washington Post, tinha falado mais de 200 mentiras, catalogadas ali mesmo. E você vê, quando o cara combate a fonte da informação real, os fatos, a verdade, desqualifica aquilo, vilaniza a imprensa para manter aquele discurso, aquela narrativa dele, com fake news, com mentira, com dados inventados, como a gente viu essa semana. Ele aumentando ali na canetinha a área de atuação de um furacão para incluir o Alabama, que ele queria provar um ponto. Quando o cara cria uma narrativa baseada em mentira e começa a descreditar a verdade, a informação, a imprensa, você está tendo uma Coreia do Norte com outro verniz. Então, como o Chico falou, como a gente vai combater isso? Como o professor falou também. No fim das contas, é educação. Não tem caminho, não tem atalho, não tem nada. E aí é que a gente consegue ver fact-check, né, checagem de fatos, você consegue ver informação nas escolas. A Finlândia é um caso exemplar de 35 países da Europa que foram analisados. Ela ficou em primeiro lugar na análise crítica da mídia. E aí foram ver o que estava dando certo. Detalhe, o último lugar era a Macedônia. Né? Por que será? E aí foram ver que a Finlândia estava investindo muito na educação de base para a leitura crítica da mídia, para entender, olha, vê fonte, analisa o texto, vê o autor dessa história que chegou até você, sei lá por onde. Então, no fim das contas, é base, é a sociedade, é todo mundo junto, entendendo que isso é um problema, é um fenômeno novo, que a gente vai ter que aprender a lidar para combater e para salvar a democracia, muitas vezes, para não virar uma Coreia do Norte, de certa forma. Tem um ponto que você falou, André, que até no livro, quando se fala da Coreia do Norte, nessa parte tem uma frase que eu acho muito interessante, que chega um momento na Coreia do Norte que você já não sabe mais o que é realidade e o que é ficção, né? Que é uma coisa tão maluca, né? Tão fantasiosa,
em uma medida que isso fica muito confuso. Enfim, estou na cobertura, enfim, acompanhando esse assunto nos últimos 2 anos, eu tenho percebido que isso é uma questão que está cada vez mais complicada, porque, no fim das contas, cria-se narrativas, né, sobre o mundo, sobre o que é o mundo, como o mundo é, e os interesses que estão por trás, sempre tem um fantasma, né? Então, e é como se nós estivéssemos falando de mundos diferentes, né? Nós vivemos no mesmo mundo, mas é como se a gente estivesse falando de mundos diferentes. E aí até eu ia passar essa bola para o professor, porque eu acho que isso tem enfim, acho que isso é uma questão dessas tecnologias, né? Assim, o senhor está falando, na primeira fala, você falou do eu, né? De nós vários eus que nós temos. Realmente, né? A gente se mostra para o mundo cada hora de um jeito diferente, né? Com um objetivo que a gente quer atingir. Mas como fica no momento em que parece que a gente já não está mais vivendo no mesmo mundo? No sentido que o modo, né? Como se as pessoas estivessem vendo o mundo de lentes tão diferentes que já não é mais o mesmo mundo. Então, como é que fica nisso aí? Enfim, pensando também as implicações disso para a nossa democracia, para a vida em sociedade. Bom, aí a gente pode apelar para a filosofia mesmo e convidar os filósofos para nos ajudar. Você pega uma vaca e põe aqui dentro, e aí as pessoas ficam em volta da vaca, e de fato, cada um olhará a vaca segundo a sua perspectiva, e provavelmente construirá algum tipo de discurso a respeito da vaca, que é tributário dessa perspectiva. Não poderemos ter 2 perspectivas idênticas, seja pela distância da vaca, seja pela angulação em relação à vaca. 2 perspectivas idênticas exigiria 2 corpos coincidentes, o que não é possível. Então, se tivermos 30 olhando a vaca, teremos 30 perspectivas da vaca. O que nos poderia ensejar 30 relatos diferentes sobre a mesma vaca. O que nos poderia levar a se perguntar se tem alguma vaca, porque se não temos nenhuma coincidência de perspectiva, sempre se poderia pensar na falta da vaca, na inexistência do mundo, dado que cada um vê as coisas de um jeito. Bem, isso é o que nos diz a filosofia. Mas não precisa ficar triste, porque a verdade é que nós estamos aqui, estando aqui, se alguém nos imputar algum tipo de conduta nesse horário, em outro lugar, é falso. E aí não é uma questão de perspectiva em relação à vaca. Ou você fez, ou você não fez. Existe a possibilidade do discurso dar conta de uma certa realidade. E, portanto, existe sim um discurso que é verdadeiro, contrastável com o mundo, tipo, a árvore é azul, né? E existe um discurso falso, ou seja, aquele discurso que é desmentido imediatamente pela realidade quando observada e quando verificada. Agora, uma coisa que eu acho que tem que ser dita aqui, né? E que foi apresentada pelos colegas da mesa. Apesar das novas tecnologias terem conferido uma aparência de igualdade nas manifestações discursivas, nós continuamos vivendo em sociedade, e isso significa que continuamos tendo porta-vozes distintamente autorizados para se manifestar sobre este ou aquele assunto. Os porta-vozes não têm todos eles a mesma legitimidade para falar de um assunto ou de outro assunto, de tal maneira que aquilo que eles enunciam terá um valor persuasivo que é muito ligado a essa legitimidade que é a sua na hora de falar. Portanto, existe aqui um elemento que torna tudo infinitamente mais complexo, e foi falado ali do Trump. O Trump é um cara com 1 milhão de recursos, a ponto de conseguir fazer triunfar uma visão de mundo falsa que é a dele, e condenar
uma usina de produção de discursos contrários, como sendo aquelas as falsas. Você percebe que não é todo mundo que tem esse tipo de condição. Por isso, eu conto aqui rapidamente uma historinha para exemplificar o que eu estou tentando dizer. Quando eu comecei a dar aula, em faculdade de comunicação na periferia simbólica e geográfica do campo em São Paulo, né? Eu ia de trem para dar aula, e a universidade em que eu lecionava era uma universidade, digamos, de pouco capital acadêmico, digamos assim, né? de pouca notoriedade, de pouco prestígio. E, muito bem, aí teve um primeiro congresso de professores de jornalismo realizado na Universidade Federal da Bahia. Eu pedi licença para ir, não deram, né? Aí eu falei, pelo menos não descontaram, mas ainda assim eu fui, né? Peguei o Buzungas e fui até Salvador. Lá chegando, tinha lá um grupo de trabalho com uma palestra inaugural sobre ética no jornalismo. Me interessou de perto, fui lá assistir. O professor era o professor titular de uma universidade de altíssimo prestígio no país. Então, fui lá assistir, terminou, perguntas. Então, levantei a mão e falei, não, eu queria propor que a ética deixasse de ser uma disciplina do curso de jornalismo. Mas eu disse isso para depois dizer, é mais do que uma disciplina. Mas nesse meio tempo cortaram a eletricidade. Então eu fiquei falando, mas aí só para mim. Perceba o quanto isso é simbolicamente revelador do desautorizamento social, quando você não tem capital suficiente para propor qualquer solução transformadora ou de heresia. Passaram-se uma quinzena de anos e realizou-se o mesmo evento em outro lugar, e nesses 15 anos eu saí da onde eu lecionava e ocupei o lugar daquele palestrante inicial. E aí então me chamaram para dar a porra da palestra no lugar dele, né? Porque, é claro, não era bem eu, mas era de onde eu falava, eram as condições sociais que garantiam a minha legitimidade como porta-voz. Aí eu comecei a falar e já disse, 15 anos atrás, eu estava propondo uma coisa, e eu ainda estou convencido, tenho razão, mas cortaram a porra da eletricidade, então eu vou continuar agora. A ética não é uma disciplina, tem que ser um tema transdisciplinar, é o que eu queria dizer. Então o professor disso fala de ética, o professor daquilo fala de ética, o professor daquilo fala de ética, dentro da sua especialidade. Era uma bobagem, mas eu fiquei 15 anos engasgado, inviabilizado por um defeito técnico e despossuído de capital simbólico para poder apresentar a minha fala. Mas 15 anos depois, eu ocupava o lugar devido para poder apresentar essa bobagem que eu defendi com tanto entusiasmo. Eu posso lhes garantir, 15 anos antes, eu era muito melhor do que 15 anos depois. Afinal de contas, a gente vai vivendo e sendo estragado pelas instituições que a gente frequenta. Eu era muito mais entusiasmado, muito mais idealista, muito mais convencido do acerto de algumas reflexões. Eu ia dizer as coisas com muito mais coração, mas não importa, 15 anos depois eu continuei aquela fala, só que agora com uma espécie de chancela social. Eu insisto, os porta-vozes não têm todos a mesma legitimidade para falar. E isto é decisivo, não só na produção de uma notícia falsa, no enunciado de uma notícia falsa, como também no seu combate. Ou seja, seja lá qual for o tipo de discurso, verdadeiro ou falso, a favor ou contra, é notável perceber como, apesar de termos vivido tudo o que vivemos, continuamos submetidos a uma espécie de hierarquia de distribuição de capital simbólico, onde alguns continuam super autorizados a falar, enquanto outros poderão esbravejar o quanto quiserem, mas o seu discurso tem uma eficácia muito relativa, se não nula, na sociedade. Por essas e por outras, a complexidade é imensa. Por essas e por outras, o trabalho é um trabalho de corresponsabilidade, com certeza, mas é sobretudo um trabalho que conta com a participação decisiva daqueles que hoje ocupam um lugar de fala autorizado e que possam, desse lugar, se manifestar no sentido de não permitir
o triunfo da inverdade crônica. Por uma razão muito simples. Na hora que a mentira virar uma espécie de suposição óbvia, ou se você preferir, na hora que a mentira virar uma lei universal, na hora que a mentira destruir aquela crença inicial de que quando você começa a falar com uma pessoa e ela diz, eu me chamo João, e você acredita, existe uma confiança de princípio, não é? Eu me chamo João e eu trabalho em tal lugar, por que eu vou achar que não? E a pessoa falará muito sobre ela e eu vou acreditando, porque normalmente é isso que deve acontecer, uma confiança de princípio, mas é uma confiança de princípio que corre um enorme risco de erosão. De erosão por quê? Porque na hora que a falsidade se multiplica, a pulga atrás da orelha necessária para esse enfrentamento, nos tornará blindados a qualquer tipo de discurso. Em outras palavras, levantou a mão, eu o coloco sob suspeita. E aí, é claro, nesse paradigma da desconfiança de todos contra todos, provavelmente estaremos construindo uma sociedade insuportável de viver. Eu termino com... Desculpa falar mais do que... Mas é porque eu fui formatado para dar aula, né? Então, esse negócio de drop me dificulta muito. Eu já dava umas palestras por aí e estava saindo de Porto Alegre do hotel 4h30 da manhã para pegar o primeiro voo, e o cara do hotel me reconheceu. O senhor não é o professor de ética? Sou. Minha mulher é muito sua fã. É sempre o outro que é o fã. Eu nunca conheci um fã de carne e osso. É sempre um outro, é uma curiosidade que eu tenho. Aí ele falou, posso tirar uma foto? Eu falei, mas se é a sua mulher que é a fã, você vai tirar uma foto para quê? Para fazer inveja para ela. Mais uma razão para não tirar a foto, né? Porque... Bom, aí tirei a foto, mandei um vídeo para ela, etc. Aí ele voltou para de trás do balcão. Aí virou para mim e disse, o senhor teve algum consumo de frigobar? E eu disse, uma água mineral. Ora, pense comigo. Pense comigo. O cara acabou de pedir foto para o professor de ética. Pergunta se teve consumo de frigobar. Eu digo uma água mineral. Seria de se supor que ele cobrasse água mineral. Professor, muito obrigado, está tudo certo. Só que não. Ele foi para trás, tirou o telefone, verificar o consumo do 1414. Esperou um pouquinho, olhando para mim. Desligou o telefone e disse, uma água mineral. É tanto. Por isso que eu digo, não pode andar armado. Pode. O professor de ética, que ele quis tirar foto, foi chamado por ele, segundos depois, de mentiroso, desonesto e ladrão. Esta é a consequência da sociedade da desconfiança, espécie de paradigma que nós escolhemos para a nossa sociedade. Eu espero que você tenha entendido aonde eu quis chegar com essa história. Quando alguém fala alguma coisa que não é verdadeiro sobre alguém, este discurso tem consequências que vão muito além do impacto na reputação da sua vítima. Esse discurso, que é falso e passa impunemente na polifonia social, esse discurso vai estabelecendo um novo jeito de interagir, um novo jeito de pensar a convivência, que é fundado aonde? No desprezo pelo que é dito, imediatamente colocado sob suspeita. E, portanto, é claro, na hora que isso se tornar universal, será completamente inútil tomar a palavra para falar. Eu não sei se você tem idade suficiente para ter um pai que falava que eu empenhei a minha palavra, e é um fio de barba, e se eu dei a minha palavra,
eu vou honrá-la, porque isso só pode lembrar coisas do passado. Isso só pode fazer lembrar gente que já morreu. Ninguém vivo nos dias de hoje tomaria a palavra com o peito tão inchado para defender o valor do discurso como verdadeiro e cobrar a aceitação e a confiança dos demais de que aquele discurso é verdadeiro, porque sou eu que estou falando. Então, nesse sentido, peço para todos uma especial atenção. Nós não estamos diante de um problema episódico, nós não estamos diante de um problema da moda, nós estamos diante de um problema que pode transformar significativamente a nossa civilização, fazendo da desconfiança um paradigma radical e inviabilizando assim poderosamente as relações interpessoais, tal como nós as entendemos sadiamente. Pegando um gancho aqui na fala do professor Clóvis, sobre... É muito interessante devolver a bola para o Chico, que no jornalismo, né, você já viu muitas transformações do jornalismo nesse período, mas talvez nenhuma seja maior do que essa transformação de... Antigamente, o jornalista era quem estava lá no local, né, quem via e relatava, e as pessoas acreditavam. Agora, as pessoas podem ver de muitas maneiras diferentes o que está acontecendo, desde lives no Instagram, stories, enfim. Existem N maneiras de você saber o que está acontecendo num lugar. Eu acredito que isso coloca uma série de desafios para o jornalista profissional, e eu queria saber de você que novas responsabilidades, ou que responsabilidades antigas renovadas, se colocam para o jornalista num cenário onde, se antes o lugar do jornalista estava garantido, enquanto aquele que era o portador, né, o cara que ia lá, para ir lá, ver, apurar e depois contar para todo mundo o que tinha acontecido. Agora, em que, aparentemente, todo mundo pode saber o que está acontecendo, mas a gente sabe que não é bem assim, como você vê assim, o lugar do jornalista, enfim, o papel do jornalista nesse momento? Ô, Léo, quero pegar o gancho de novo do professor Clóvis, dizendo a ele e aqui aos presentes o seguinte: o que eu tenho visto, a minha experiência de repórter, está demonstrando que o problema não é assim o desprezo ao que está sendo dito, mas o aceite incondicional ao que está sendo dito. É a experiência que eu me vejo na condição de repórter, olhando para esse fenômeno. E eu, professor, sou um romântico, sabe? Eu acredito ainda nessa reportagem raiz, né? Acho que o maior patrimônio do repórter é a credibilidade, e assim, me dói ainda ver gente por aí defendendo a fake news pela bandeira da liberdade de expressão. Várias situações eu já testemunhei esse problema e lamento demais. Agora, assim, caminhos, né? É lógico que o caminho da educação é importante, mas também a gente não pode abrir mão de uma ação pública, né? Porque fake news é crime, né? Calúnia, injúria e difamação. E se é feito assim numa espécie de usina de produção de mentira por um grupo, isso é uma organização criminosa. E eu acho que o Estado, né, ele tem que dar uma resposta exemplar também, quando a coisa é tão profissionalizada assim. E por isso que eu insisto nesse ponto, gente. Olha, esse não é um problema do jornalismo, ele é um problema também do jornalismo, mas a gente não pode ficar sozinho. Bom. Quanto à questão aí das novas tecnologias, isso não me aflige, porque eu acho assim, a produção da notícia ali, esse desafio do repórter de fazer a novidade emergir, ele vai permanecer, independentemente da plataforma. Eu não me preocupo, eu quero uma plataforma cada vez mais eficiente, mais tecnológica e mais abrangente para divulgar o meu esforço jornalístico. Mas aquela iniciativa ali de garimpar a informação, essa é permanente. E vou te dizer mais, e ela é artesanal, porque hoje ninguém mais te dá informação boa via WhatsApp, outro aplicativo, via Facebook, olho no olho. Por isso que eu digo aqui,
O grande lance é realmente gastar a sola de sapato. A gente começaram a chegar umas perguntas aqui, eu vou tentar dar conta do maior número possível dentro do nosso horário. Queria começar com uma pergunta que eu achei muito interessante, porque levanta um ponto. Eu imagino que quem escreveu não está aqui, mas eu imagino que seja professor ou professora, porque hoje em dia você tem um fenômeno, né, que os jovens filmam e fotografam tudo, né? Inclusive, tanto para denunciar o que acontece dentro da escola, ou, enfim, o que eles acham que pode ser uma coisa irregular, ou, enfim, o que vai contra o que eles querem. Basicamente, isso está onipresente, né? A câmera do celular na vida de uma criança, de um adolescente hoje, ela está onipresente. E aí, como trabalhar essa questão? Aí, enfim, acho que cada um, com certeza, a partir da sua experiência, pode falar sobre isso. Como trabalhar essa questão, né, do letramento crítico, né, dessa educação para a mídia, com esse jovem que ele já, para ele, está muito naturalizado o uso dessas ferramentas. Filmar, expor uma pessoa, botar na sua rede social uma situação, isso já faz parte da rotina dele. A pessoa está pedindo aqui uma dica. Então, a partir da experiência de vocês, assim, como trabalhar essa questão do letramento, né, crítico, dessa educação para a mídia com as crianças e adolescentes hoje, que já estão, enfim, totalmente adaptados, né? Essa tecnologia já faz parte da vida deles. É gozado porque, quando eu cheguei aqui, me entregaram uma folha de papel, e isso acontece em todos os lugares que eu vou, e ali está escrito alguma coisa como autorizo capturar e veicular a minha imagem, etc. E ali consta um lugar para eu assinar, que eu poderia assinar ou não, com os meus dados, etc. Existe, portanto, uma preocupação da sociedade, por intermédio de uma lei, de uma norma, que é o tal do direito de imagem. Ora, a pergunta é excelente, porque seria imprescindível que esse tipo de ensinamento, que é, ao mesmo tempo, jurídico, mas é também ético, de respeito ao outro, ele pudesse ser antecipado. Se isso aí é estudado na disciplina de ética e legislação de imprensa, nas faculdades de comunicação, nos cursos de jornalismo, é evidente que isso hoje tem que ser ensinado no ensino médio ou até no ensino fundamental. Por quê? Porque as condições técnicas de captura da imagem do outro, elas absolutamente se democratizaram, elas se popularizaram, elas estão ao alcance de qualquer um. E os hábitos e costumes desse tipo de captura incentivam a cada um a filmar o que vem pela frente. Ora, se há uma preocupação da sociedade e, portanto, do direito, de dar àquele cuja imagem é filmada, a prerrogativa de autorizar ou não a veiculação da sua imagem, é evidente que isso é extensivo a toda e qualquer iniciativa semelhante, seja profissional ou não. Por essas e por outras, está aí o tipo de preocupação que a escola, na discussão dos seus currículos e dos seus conteúdos, tem que trazer para si, tem que se apropriar de uma preocupação para preparar para um mundo novo. Eu insisto, se a escola não prepara para a recepção das mídias tradicionais e para a participação nas novas mídias, e prepara do ponto de vista de valores, prepara do ponto de vista de reflexão crítica, prepara do ponto de vista de respeito a direitos alheios, prepara do ponto de vista de não fazer triunfar e dar primazia à própria avidez de inserção na sociedade a partir da captura indiscriminada dos mundos segundo as possibilidades da técnica. Ora, sendo assim, é imprescindível que a escola passe a ter novas preocupações, sob pena de estar formando gente para mundos que não existem mais.
lembro-me de ter estudado as funções das organelas citoplasmáticas, e eu as sei mais ou menos até hoje, complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos e ribossomos, eu nunca entendi muito bem qual é a diferença, porque são muitas letras parecidas e já me confundi. Lembro de ter estudado os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, lembro de ter estudado que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, mas é engraçado, eu não lembro de um cuidado com a vida em sociedade, com o respeito à presença do outro, com a consideração da presença do outro como valendo tanto quanto a própria, e aí você percebe que na hora que você desenvolve uma reflexão sobre convivência, que é da mais estrita natureza ética, você mata problemas ultracontemporâneos, como os vividos hoje, mas mata problemas mais antigos também. Por quê? Porque no final das contas, muito do que a gente discute hoje é em cima de uma carência de reflexão sobre valores que sempre foi a nossa. E de certa maneira, hoje, ela se materializa em problemas de convivência que são novos, mas continuamos, na verdade, com um fundo comum de carência, de reflexão crítica, que é sobre cidadania, sobre pertencimento, sobre interação, sobre limites da própria iniciativa para o respeito do outro. Assim a nossa sociedade aprendeu a aplaudir quem se dá bem a qualquer preço, assim a nossa sociedade aprendeu a dar capa de revista para quem enriquece de qualquer jeito, assim a nossa sociedade aprendeu a uma série de valorizações e aplausos em cima de trajetórias e caminhos super discutíveis do ponto de vista ético e do ponto de vista moral. Por essas e por outras, eu, desde que dou aula, eu defendo uma verdadeira mudança importante nos currículos escolares, para que temas cronicamente ausentes da preocupação das escolas passem a ser integrados, e o que é mais difícil e mais grave, que a sociedade se preocupe em formar os professores, porque a educação para a mídia é super tentadora, mas resta saber como abastecer uma rede pública de milhares de escolas com profissionais capazes de proporcionar reflexão crítica sobre a produção dos meios de comunicação. Por essas e por outras, evidentemente que os problemas não são pequenos e as soluções não são nada simples. Para responder só a pergunta da colega. E vou mais longe. Quando me vierem dizer que era preciso o retorno da moral e cívica, é imprescindível deixar claro que o que é proposto aqui é uma avaliação da complexidade dos valores, é uma avaliação das múltiplas possibilidades de convivência que se apresentam, é uma avaliação de uma reflexão sobre a sociedade justa que queremos, e não uma solução pronta, acabada e dogmática, imposta goela abaixo, na cabeça de jovens adolescentes, sem nenhum tipo de contraposição autorizada. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, eu vou direcionar para o André, mas também se os outros membros quiserem responder, que ele pergunta como as fake news interferem numa democracia com nervos deflagrados como a nossa. Você já rodou por muitos lugares, muitas não democracias, então talvez, acho que essa sua experiência também por tantos países autoritários, talvez traga a luz um pouco para responder essa pergunta. Porque, como eu falei no início, nos processos eleitorais, você tem isso de forma muito evidente. A pessoa está se informando sobre aquele tema, ou sobre como aquela questão interfere em vários temas que são caros a ela, para decidir quem ela vai votar, ou a favor disso ou a favor daquilo. Só a gente pegar de exemplo no Brexit,
nessa viagem que a gente fez do Fake News, a gente foi para a Inglaterra também, conhecendo os primeiros empresas de agências de checagem de fatos, que agora o fact-checking é muito famoso, o próprio Léo aqui, né, um especialista no tema, mas são aquelas agências que se encarregam de checar se tal informação que está circulando, que um político está falando, é verdadeira ou falsa. E na época do Brexit, né, que foi, para quem não sabe, o plebiscito, para decidir se o Reino Unido deixava a União Europeia, e aí decidiu por sair, né, pelo menos nessa votação, e agora o processo está correndo. Mas, para resumir, no dia seguinte à definição do plebiscito, duas coisas importantes. A primeira pesquisa no Google, vindo do Reino Unido, era: o que é Brexit? Ou seja, as pessoas votaram no seu destino sem estar plenamente informado, ou, no mínimo, sabendo que grande parte das informações que chegaram até elas não eram verdadeiras, não eram notícias de credibilidade. E a segunda, indo numa dessas mecanismos de checagem de fatos que a gente foi, mostrava que a principal informação que formou a opinião das pessoas decidindo por sair da União Europeia, que dizia do valor que o Reino Unido perdia ou tinha que dar anualmente para a União Europeia, era aviltante, então decidiram por sair. Era uma notícia falsa. Ou seja, uma notícia falsa decidiu os rumos do Reino Unido e sua posição junto à União Europeia. Isso agora está correndo o processo, aí o parlamento fecha o parlamento, abre, o parlamento não quer, tem que formar, vai sair de uma vez por todas, não vai, mas mostra o quanto aquilo influenciou na decisão popular. E eu acho que não só nos momentos... Eu estou falando de momentos eleitorais, que fica muito claro, e a gente sai matéria do quanto de notícias falsas influenciaram, porque campanha tal tinha fazendas de celular disparando em massa, através de bots, de tecnologia replicando mentiras nas redes sociais. Enfim, fica muito claro nos momentos eleitorais. Mas, respondendo à pergunta, não é só nos processos eleitorais que a democracia se apresenta, né? Ela se apresenta no nosso dia a dia, em todos os momentos, né? E até, fazendo propaganda aí da Bienal, amanhã vai ter o Steve Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem, e sem dar spoiler do livro e nem da palestra que ele vai dar amanhã, mas muitas vezes elas morrem em silêncio, né? Diferente de tempos antigos, onde você tinha um massacre da Praça da Paz Celestial na China, tanque nas ruas, gente morrendo e armamento, exército na rua. Não, agora é através da tecnologia, é na surdina, é influenciando as pessoas com mentira, é negando a imprensa, é vilanizando a informação real. Então, é por isso que é mais importante ainda a gente estar sempre vigilante, sempre questionando, como o Chico falou, sempre analisando a credibilidade daquela informação para evitar estar colaborando com a morte da democracia. A gente teve desculpa, gente. Podem aplaudir, eu agradeço. Mas a gente teve um exemplo clássico de como as fake news podem influenciar a democracia aqui na Bienal, né? Que foi quando, baseado numa fake news de que tinha material pornográfico numa história em quadrinho, se fez o que fez, né? Um casal dando um beijo gay de rapazes vestidos, e chegou até minha notícia pelo próprio prefeito, falando que tinha material pornográfico. Não tinha, isso é mentira. Né? E aquela coisa de fake news, fatos alternativos, não, é mentira, era uma mentira. E aí, baseado no moralismo religioso, imposição no Estado laico, queriam censurar, porque não tem outra palavra, me desculpe, mas queriam censurar uma história em quadrinho na Bienal do Livro, dos maiores eventos culturais do país. Então, é assim que a democracia morre. É assim que a gente tem que lutar contra isso. Né? Pode. Não, olha, eu aqui me denunciando, né? Eu estou militando no jornalismo desde meados dos anos 1980 e cobri assim várias campanhas eleitorais. E me lembro muito bem de ter visto, em muitas oportunidades, jornais impressos apócrifos, ainda no tempo do jornal papel, sendo distribuídos em lugares públicos, tipo Central do Brasil, para mim era o principal ponto, né? Criando falsas notícias sobre os candidatos, né? Provavelmente gente adversária e tal. Fora o livro, que recua até a década de 20 do século passado. Então, assim, além de dizer para vocês que a mentira já é um instrumento político há pelo menos 100 anos no Brasil, um outro ponto fundamental, ela é pluripartidária, entendeu? Eu encontrei mentira
vinculada a partidos de direita, de extrema-direita, de centro-direita, de centro-esquerda, de esquerda e de extrema-esquerda. Tem para todos os gostos, entendeu? Então, assim, e até agora, pelo menos a experiência que eu tenho tido, a justiça eleitoral tem sido pífia, né, no enfrentamento da questão no Brasil. Ela tomou um vareio nas eleições do ano passado. A saída, para mim, desculpe, mas está no Congresso. É um problema que os políticos têm que resolver entre eles, entendeu? Isso tem que sair de lá, num acordo que tente resolver. É a melhor saída para essa questão, a saída emergencial para essa questão aí do uso da mentira como ferramenta política. A gente já está chegando aqui quase estourando nosso horário, então eu vou lançar uma mesma questão para os três convidados aqui, já para cada um fazer o nosso encerramento, e que eu acho que é uma questão que incomoda, assim, né, todo mundo que está aqui hoje, enfim, nessa sexta-feira à noite, discutindo sobre esse tema, é que eu acredito que todo mundo aqui é preocupado com a verdade e valoriza a verdade. E é por isso que, apesar de a gente estar discutindo fake news, a gente só está discutindo porque nós nos preocupamos com a verdade. Então, queria aqui lançar uma última questão para os convidados. Primeiro, vocês acham que a verdade vai vencer? E como a gente pode fazer para que a verdade prevaleça no final? Acredito que a luta, ela tende a prosseguir, e eu diria que essa balança, ela dependerá imensamente do tipo de formação que a nossa sociedade proporá aos nossos jovens. Eu continuo insistindo que a reflexão nas instâncias de socialização quaisquer sobre valores, e quando eu digo valores, haverá os econômicos, medidos pelo preço, haverá os afetivos, medidos pelo apreço, mas há sim valores éticos. E valores éticos você mede pela qualidade da convivência que proporcionam. E é imprescindível que nos espaços de educação possamos ensinar sobre sua complexidade. Num apartamento onde convivem 2 estudantes de física, talvez o principal valor ético seja o silêncio. Num apartamento onde convivem 2 roqueiros, talvez o principal valor ético seja o barulho. Porque silêncio e barulho podem ser, sim, valores de convivência. Assim como a transparência é valor de convivência, mas o sigilo também o é. Assim como a confiança é valor ético, mas a desconfiança também o é, tal como foi apresentado assim, aqui. Assim como a inovação, ruptura com o passado, é valor ético, mas a fidelidade, respeito pelo passado, também o é. E assim, claro, no meio dessa imensa complexidade que faz da ética um dilema só, estaremos dando instrumentos para que livre e soberanamente nossos alunos consigam pensar melhor. E pensando melhor, argumentar melhor. E argumentando melhor, sentir menos raiva de quem não concorda com ele, mas sentir mais respeito por quem discorda e pode enriquecer o seu próprio pensamento. Neste caso, e só neste caso, teremos uma sociedade que caminha pela proteção eficaz da verdade
contra a indignidade da mentira egoísta e interessada. Depois disso, não sei muito o que dizer, mas assim, lembrar de novo, eu sou repórter, sou romântico, né? E sempre acreditei na verdade, persigo a verdade. A verdade é a matéria-prima do meu trabalho, ainda que seja assim uma busca obstinada e até utópica, mas eu jamais vou desistir dela, lembrando que a gente já passou por momentos ruins da nossa história, uma ditadura militar, e superamos. Então, eu sou um incorrigível otimista e acredito demais que a verdade prevalecerá, gente. Eu ia falar que a gente está vivendo esse momento do fake news enquanto fenômeno potencializado pelas redes sociais, mas que tudo isso vem para o bem. As redes sociais são positivas, democratizam informação, trazem mais coisa para a gente, nos permitem entrar em realidades que a gente não tinha alcance. Acho que é um pouco daquilo de quem nunca comeu melado quando come salambuza. Então, a gente está meio que vendo, exagerando para lá, errando para cá, mas eu acho que, no fim das contas, a verdade vence, sim. E para a gente vencer e ajudar a verdade a vencer, é isso. Mentira se combate com verdade, desinformação se combate com informação, com leitura, e nada mais propício do que a gente falar nisso aqui, numa Bienal do Livro, né? Vamos ler, vamos informar, vamos compartilhar a informação, e é isso que vai tirar a gente. A verdade está no corner, mas ela vai vencer, com certeza. Bom, gente, antes de encerrar, só dar alguns avisos aqui. Os nossos 3 convidados vão autografar os livros aqui do lado, no espaço de autógrafos que tem aqui do lado. O professor Clóvis vai autografar aqui do lado e depois ele vai para o estante da HarperCollins, aqui nesse mesmo pavilhão, porque aqui do lado os autógrafos são só para quem já pegou a pulseira de autógrafo antes de começar. Então, assim, se por acaso alguém não pegou a pulseira, o professor vai autografar aqui, mas depois estará no estande da editora também da HarperCollins. Então, não precisa ficar ninguém nervoso que vai ter autógrafo para todo mundo. Gente, muito obrigado, boa noite, até a próxima.